Graça e paz a todos. Eu quero agradecer a Deus, por mais um dia de vida. E a gente está aqui hoje para falar sobre esperança. E eu quero orar nesse instante junto com todos nós aqui. Se você puder em casa também, nesse momento, colocar seu pensamento no céu. Agradecer a Giovanni que está aqui com a gente, que é o nosso técnico aqui, para a glória de Deus, O nosso pastor também, Francisco, está aqui conosco. Hoje a gente está com Érica, que é a irmã de Elicácia, nossa irmã Érica, e professor Alzamar, e a gente está aqui hoje para poder levar para vocês e também aprender juntos sobre algo que é fundamental para a gente viver tanto a vida como a fé cristã, que é ter esperança, E principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, que a gente já está ficando meio assustado com tantas informações e, na verdade, com o problema que às vezes nos cerca de uma forma muito próxima. Então a gente fica apreensivo, mas confiando que Deus está no controle de tudo e que as nossas vidas estão nas mãos dEle. Então vamos orar. Pai querido, Deus eterno, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de poder falar a respeito do Senhor. Quem somos nós para falar das grandezas de quem Tu és, Pai? Mas nós louvamos o Teu nome porque Tu se revelaste a nós pela Tua palavra, nos deixaste instruções, Pai, que hoje nos alimentam, nos direcionam. Então, bendito seja o Teu nome, louvado seja a Tua grandeza, Pai, pelos séculos dos séculos, sem fim. Nós Te adoramos nessa manhã e queremos pedir o Teu direcionamento para essa reflexão da palavra, que o Senhor coloque as palavras certas, Pai, na boca de cada um dos Teus servos aqui, que cada informação, cada reflexão venha servir, Pai, para ajudar pessoas a, acima de tudo, se encontrarem contigo e que possam, ó Pai, começar a te buscar de uma maneira diferente. E a Tua palavra nos chama a atenção para te buscarmos de todo o coração. Então, nessa manhã, nos ajuda a nós aqui, a começar de nós que estamos aqui, a te buscarmos de maneira diferente, Pai. Nos ajude, nos perdoe, tenha misericórdia de nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, graça e paz mais uma vez. Hoje vocês estão percebendo que a gente está mais distante, E é necessário, é importante também algumas medidas de higiene, de precauções, vamos dizer assim, para que a gente possa também está passando esse bom exemplo, Érica? E queria dizer para vocês o seguinte: ontem eu estava pensando, eu vou passar a palavra daqui a pouco para a irmã Elicácia, vai fazer a leitura do texto base. A gente vai estar conversando sobre a expectativa que foi gerada no coração de Abraão, quando Deus disse que ele ia ter um filho, mesmo ele já sendo velho e mesmo a sua esposa sendo estéril. Então, aquilo foi como uma cachoeira caindo no coração de Abraão de esperança. Porque naquela época, a perpetuação de um nome, ela se dava justamente pela sua genealogia, pelos seus descendentes. Então, um homem que ele fosse privado de ter um filho, ele não era tido como um homem bendito por Deus. Porque filhos, se hoje o contexto de filho é que filho é bênção, você imagina lá atrás como não era. Então, a gente vai falar sobre esperança de um modo geral, mas a gente vai ter um norte que é a história de Abraão, a forma como ele esperou no Senhor. E ontem eu estava pensando sobre isso, e daqui a pouco a Cássio vai ler um texto em Romanos, que vai falar um pouco sobre isso também. A gente trouxe a Érica aqui também, ela vai falar
tanto da palavra de Deus, do tema, mas também vai trazer para a gente alguma reflexão sobre esperança, do ponto de vista das expectativas humanas mesmo, né, da ciência. E essa contribuição ela é bem-vinda porque uma coisa está atrelada à outra, né? Nós somos seres humanos e a Bíblia fala disso. Você vê que coisa interessante. Ontem eu estava pensando nesse tema e eu lembrei de uma poesia, um versozinho, que é antigo, que eu não sei se é um poeta português ou se ele é brasileiro. E eu não sei nem se eu vou lembrar aqui, mas vou tentar lembrar. Eu ia anotar, mas acho que está na memória ainda. E o poema diz assim, deixa eu ver se eu lembro, certo? Quem passou por essa vida e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, ou seja, foi uma sombra. Não foi homem, apenas passou pela vida e não viveu. Isso é um poema antigo e que fala sobre o sofrimento. Eu queria começar, até a Cássia vai ler o texto daqui a pouco, mas eu já vou passar aqui para a Érica, porque eu queria começar pensando nisso. Veja bem, o poeta ele vai dizer que o sofrimento, ele é, de certa maneira, o que vai fazer com que o ser humano experimente a vida. E hoje também é constatado pela ciência, de certa maneira, que privar um ser humano, uma criança, dos desafios, vai fazer com que ela cresça de certa forma deficiente. Ela precisa ser frustrada para ela criar uma autoimunidade moral, ética, né, de resistência psicológica. Porque você imagina uma criança que sempre recebeu um sim de uma mãe, de um pai, e quando vai chegar na fase mais de se relacionar com as outras crianças, vai começar a receber não, começar a sofrer bullying. Então, enfim, mas eu estou falando isso por quê? O que é que tem a ver sofrimento com esperança? Então, vamos lá. Toda esperança é fruto de um sofrimento. Eu queria começar pensando dessa maneira, de certa maneira. De que maneira? Como assim? Por exemplo, a minha expectativa de ter um filho, e eu vou colocar a minha situação, eu tenho essa esperança, ela é fruto de um certo sofrimento, uma certa dor, a impossibilidade. Uma pessoa que está desempregada, ela está sofrendo algumas privações econômicas. E qual é a esperança dela? Arrumar um emprego. Então, a esperança sempre está associada a alguma falta, não é? Então, vocês depois podem concordar ou discordar. Então, a Bíblia, ela vai contar nessa história de Abraão, que faltava a Abraão um filho, e era o filho da promessa. Então, eu queria que Érica também pudesse, não sei se ela está entendendo o meu raciocínio, falar sobre essa questão do sofrimento como um gatilho para esperança. E que no nosso tema, a gente vai falar que a esperança, ela é essa combustão para a vida, porque todos nós esperamos alguma coisa. Eu espero algumas coisas de Deus. Eu creio que todos nós aqui temos algumas expectativas, né? Daí eu olho aqui para Osamar e eu vejo que ele, se as expectativas não são na vida dele, são na vida dos filhos. E a gente coloca a esperança, e isso gera sofrimento. Mas até que ponto esperar é sofrer? É isso que a gente vai estar refletindo aqui hoje, né? Até que ponto esperar é algo, como que a Bíblia fala, né? Como que a gente deve esperar as coisas, tanto na nossa vida secular, como saúde, relacionamento, emprego e outras coisas mais, como também na vida espiritual. Então eu penso assim, Érica, que tem tudo a ver com a Bíblia, com o mundo secular, porque é uma coisa só, certo? Aí eu queria que você desse sua primeira fala a respeito disso que a gente comentou. Depois a Cássia lê o texto bíblico e depois o Diácono Osamar pega o que a gente já comentou aqui, também dá uma fala inicial e depois a gente vai entrando no texto. Amém. A paz do Senhor a toda a igreja que está acompanhando com a gente. O texto, a voz está chegando direitinho para todo mundo? Está chegando. Quando o pastor fala a respeito de esperança, a gente pode pensar em vários vieses para refletir, né? Porque é um tema que não está somente nos estudos, somente na poesia, somente na palavra de Deus.
é um tema que nos atravessa, e eu confesso que quando ele começou a falar aqui, eu tinha uma intenção de trazer o tema, aí eu mudei agora, porque eu lembrei de outra coisa. Quando você perguntou assim, a esperança, quem tem esperança é porque está passando por algum sofrimento. Isso me fez lembrar de quando a gente sofre, a gente está lembrando do que gera dor. E esse lembrar repetidamente, somente do que gera dor, é o que a gente chama de ruminação. Então, ao invés de eu olhar para a dor e tentar enxergar uma possibilidade, uma porta aberta diante do sofrimento, eu acabo me apegando à dor por si só e ela fica circulando e eu fico me martirizando cada vez mais. Então, qual a tendência disso? Por mais que o sofrimento seja do humano, se eu me martirizo demais, eu começo a gerar repercussões na minha saúde. E aí vem na saúde física e na saúde mental. Esse é o grande problema de a gente se agarrar à dor, ela por ela. Se porventura eu sou uma pessoa agraciada de ter tido alguém para falar de fé para mim, falar que existe um Deus, se um dia alguém me disse que a realidade não é só sofrimento, por mais que eu passe por dificuldades, uma hora eu vou, nesta terra ou no céu, eu vou ter um lugar, uma vida muito melhor de ser vivida do que essa do momento. Se eu crer que realmente isso pode acontecer, eu posso enxergar uma porta que diante de tudo que eu vejo, me dá uma esperança. Eu não estou ainda nesse lugar, mas eu vejo esse lugar, e aí entra a fé, eu vejo essa possibilidade, e eu começo a mudar minhas emoções. Então, ao invés de eu ficar somente ruminando, eu começo a ter o que a gente chama de reflexão. E o tema reflexão é um tema que a psicologia tem estudado, inclusive poucas pessoas falam sobre ela, mas ela é o contrário de ruminar. Se eu sou uma pessoa que tenta usar da reflexão, eu tenho emoções positivas, mesmo diante do sofrimento, porque eu consigo enxergar algo de bom em meio a tudo isso. É como se essa porta que se abre, ninguém estivesse vendo, mas por eu enxergar, eu me alegro. E aí eu me lembro de Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. E aí pode vir a consequência do ser paciente na tribulação, porque acaba gerando paciência, porque eu sei, eu estou tão alegre na esperança, que eu sei que eu vou conseguir ter algo de bom lá na frente, eu acredito. Então, não é só uma questão de normalizar o sofrimento, mas é dizer que, dependendo do quanto você foi instruído, da tua educação, do que você acreditou na vida, e, naturalmente, também tem uma questão genética envolvida. Tem pessoas que têm uma tendência de sofrer mais, porque tem um perfil já de herança da família, aí tem um ambiente que pode, infelizmente, contribuir. Se minha mãe só fala de coisas ruins, meu pai, todo mundo, eu na minha genética tenho isso também, eu posso ser uma pessoa que falo mais no negativo do que pode vir a ser bom na minha vida. Então, eu tenho dito ultimamente à minha mãe, feliz nesse momento de quem crê, de quem tem fé. Porque os dias estão difíceis, já estão muito mais. E quem não tem no que se agarrar agora, quem não tem fé, infelizmente está sofrendo ainda mais. Porque não tem muitos elementos para desenvolver essa reflexão, essa visão do bom diante da dificuldade. Eu não sei se chegou ao que você estava pensando, pastor, se era por aí, mas que é normal, claro, a gente também não pode se culpar por estar sofrendo, não. Todo mundo, de alguma maneira, ao seu modo, está sofrendo sim, e a gente não precisa se culpar por isso, até porque, crendo na palavra, a Bíblia fala que no mundo teremos sim aflições, e aceitar isso já é um grande passo. Aceitar
que eu não sou alguém melhor do que o meu outro irmão. Eu preciso aceitar que eu passarei por aflições, mas mesmo assim eu posso enxergar uma porta aberta. Essa aceitação é muito importante. Às vezes a gente não aceita passar por aflições. Isso gera outro sofrimento. Graça e paz, amados. Vamos passar a leitura do nosso texto básico, que se encontra lá em Romanos, capítulo 4, dos versículos 16 ao 25. E a palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem, o qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto, quando já tinha quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim, isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele, que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída, aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Esse texto, amados, é tremendo. Fala do exemplo de Abraão, que a gente vai estar estudando aqui nessa manhã. Creu, pastor Eri, quando tudo parecia impossível. Creu no milagre do Senhor. Porque, como o versículo 20 vai dizer, ele não vacilou da promessa. Ele acreditou porque era Deus quem estava dizendo. E quando a gente pensava sobre o tema deste domingo, o Senhor colocou no nosso coração essa palavra de esperança. Abraão é um exemplo de alguém na Bíblia que teve esperança. Tem vários outros, a gente vai estar comentando aqui também no decorrer do estudo. Mas de uma pessoa que não olhou para as circunstâncias. Abraão, ele era uma pessoa bem-sucedida. Se a gente for olhar o contexto dele, quando Abraão ele foi chamado por Deus, né, pastor Francisco? Ele já era uma pessoa bem-sucedida. Nos seus 75 anos, Deus aparece a ele lá no capítulo 12 de Gênesis e chama ele e manda ele sair da terra dele. E aí ele é atribuído o pai da fé, esse título a ele por causa disso, porque ele creu em Deus, saiu do lugar que ele estava, foi para onde ele não sabia. Deus disse: vai e eu vou te dizer, eu vou te mostrar, né? Fé, muita fé. E quando Deus encontra Abraão, ele promete isso. Ele diz assim: eu vou fazer de você o pai de muitas nações, de uma multidão. Seus descendentes serão como os grãos de areia. Impossível de contar. E ele se apega a essa promessa, mesmo que ele pudesse olhar para a esposa dele, olhar ao redor e dizer: como? Né, Elzamar? Como? Como é que eu vou ter uma multidão de descendentes se eu não tenho nenhum filho? Né? E a gente vai ver no decorrer que quem faz a promessa é Deus. Ele enche o coração de Abraão de esperança. E o nosso coração ele precisa estar cheio de esperança nesse momento. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E o meu coração ele se acalma nessa frase, pastor Eri. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes as pessoas pensam assim: não, mas é o diabo. O diabo não está por trás do coronavírus, não. É Deus que está por trás. É Deus que permitiu e que está fazendo para nos ensinar. Porque temos aprendido muitas lições com essa doença. Muitas. Eu tenho aprendido as minhas e creio que
todo mundo tem parado para refletir. Porque se tem uma coisa que faz, como se diga, parou o mundo, né, Alzamar, abalou todas as estruturas, e aí todo mundo parou, e era aquelas correrias que a gente não tinha tempo para nada, e agora as pessoas estão com tempo para pensar, para refletir de que forma tem vivido, né? Para refletir que a vida ela não se resume aqui à terra, que a gente está aqui, mas a nossa expectativa é o céu, e a gente vai estar também comentando sobre isso. Eu vou passar para o diácono Alzamar. Graça e paz a todos. Estamos aqui em mais esta manhã, né, fazendo aqui esse estudo. E nesta manhã, onde nós estamos abordando a esperança, tema muito propício para esses dias que estamos vivendo. Se tem uma coisa que nós precisamos exercitar nesses dias é a esperança. Esses tempos que estamos todos confinados, estamos todos em quarentena, é preciso mais do que nunca que a gente exercite a esperança, a confiança, né? E a esperança, ela é um sentimento que depende de como nós a alimentamos. Ou nós alimentamos a esperança, ou vamos obter o contrário, que é o desespero, a desesperança. Eu queria dizer já nesta manhã que a esperança, ela está atrelada a um outro sentimento, a fé. Só tem esperança quem tem fé. Não à toa, Abraão foi considerado o pai da fé, porque ele teve fé. Ter fé é acreditar naquilo que até os nossos olhos pode ser impossível. Hebreus 12, né, define o que é a fé. Aliás, Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós achamos impossível é o que serve como motor, como colocou já nesta manhã o pastor Eri. Aquilo que nós não acreditamos, não. Aquilo que nós não vemos é o alimento, deve ser o motor para produzir em nós a esperança. O que nos faz aumentar a nossa esperança, o que nos faz cada vez mais esperar, é a nossa fé. Abraão foi um exemplo disso, mas por que Abraão acreditou? Por que Abraão teve fé? Porque Abraão ele tinha uma promessa de Deus. E todos nós temos uma promessa de Deus em nossa vida, que irá se cumprir. O próprio Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Isso é uma rica promessa que tem para nós. Então nós precisamos, através da nossa fé, alimentar a nossa esperança, né? Quando as coisas parecem difíceis, mas para Deus nada é difícil ou nada é impossível. E eu começo esse encontro deixando mais uma vez aqui uma interrogação que eu sempre faço nos encontros que a gente faz aqui, nos domingos pela manhã. O que é mais difícil para Deus? Fazer Abraão, já com a idade avançada, ser pai ou ele acabar com o coronavírus? Se Deus fez com que Abraão fosse pai, depois de uma idade biologicamente difícil ou impossível, mas Deus fez. Imagina quando Deus se levantar do trono para acabar com esse coronavírus. Agora, porque o tempo é dele, e quando ele disser, olha, coronavírus, você vai até aqui, parou aqui, vai parar. Porque ele é Deus, ele é soberano. Agora, enquanto isso, a gente precisa ter a fé e a esperança que ele vai agir. É isso. Amém. Pegando já o gancho do que Alzamar falou, para a gente entrar no primeiro ponto, porque a gente separou aqui 3 pontos, não foi, Cássia? Para a gente falar sobre a esperança, partindo dessa experiência de Abraão, que é a experiência de todos nós. Ora, como vocês têm dito já, né? Se Abraão é o pai da fé, e nós somos homens e mulheres que vivemos por fé. Então, ele é o nosso modelo. Então, a experiência dele serve para a gente conversar aqui sobre qualquer experiência nossa.
como foi que Abraão ele esperou em Deus? É isso que a gente vai refletir agora, porque contra tudo e contra todos, né? Contra a própria razão, Abraão ele teve que esperar. Esperar em algo que até então Sara, sua mulher, quando ouviu, né, ela meio que riu, né? Ela não acreditou. Então Abraão, vamos dizer assim, que ele esperou Giovanni até contra a expectativa da sua própria esposa, vamos dizer assim. A princípio ela riu, ela disse, como assim? Abraão não duvidou em momento nenhum. Então, o primeiro ponto que eu vou falar aqui para que vocês possam também comentar, assim que quiserem, certo? É que a esperança, ela está fundamentada, ou ela deve estar fundamentada, não em sentimentos, mas nas promessas de Deus. Pegando o gancho do que Alzamar falou aqui agora. A nossa esperança tem que estar fundamentada nas promessas de Deus. É como diz alguns hinos, a última resposta vem de Deus, não vem do advogado, não vem dos médicos, mas ela vem de Deus. Então, para que a gente possa esperar em Deus, não se baseando nos sentimentos, a gente tem que conhecer a palavra, né, pastor Francisco? A gente tem que conhecer quais são as promessas de Deus. O diácono Alzamar acabou de falar agora aí sobre a promessa de que nós não estaremos sozinhos. A Bíblia está repleta de promessas. O Salmo 46 diz que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza e é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando a pessoa está lá na maior angústia e ninguém está ali por ela, se ela conhece a palavra e se ela se apega nessa promessa, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é por mim, que o Senhor peleja por mim. Então, porque às vezes a gente coloca, não sei se vocês concordam comigo, a expectativa muito no humano, no ser humano, nas pessoas, e a gente se frustra demais. Né? Eu acho que essa também, Érica, é uma das razões pelas quais as pessoas procuram muito, né, ajuda, porque elas estão constantemente se frustrando nos seus relacionamentos, isso entre famílias, entre funcionário e patrão, né, amigos, e isso gera sentimento de inferioridade e uma série de coisas. Mas eu quero que a gente possa refletir um pouco sobre essa questão de que a esperança, ela não deve estar fundamentada em sentimento humano, mas nas promessas de Deus. Abraão, ele cria que Deus não poderia falhar, então ele esperou. Então, nesse sentido, a gente poderia lembrar, Elicácia, agora, o Érica, o próprio diácono Alzamar, sobre algumas... Vamos passar um pouco para as pessoas e para a gente aqui também, né? Vamos passar um pouco aqui agora para as pessoas e para nós, um pouco do que a palavra de Deus retrata sobre promessas de Deus, né? Talvez aquilo que as pessoas... nós precisamos ouvir. Então, se vocês quiserem compartilhar algumas promessas de Deus da Bíblia, alguns versículos, ou algum texto que ele chama muita atenção na palavra de Deus, que quando você está naqueles momentos de angústia, você medita nesses textos, porque a gente não pode, a gente quer dizer para você e para nós aqui, que a gente não pode basear nossas expectativas nos sentimentos humanos, como você falou muito bem no início. A nossa irmã Érica falou que se as pessoas pensarem demais naquilo que causa dor, ela está fundamentando a sua esperança na dor. Então, isso não vai resultar em coisas positivas. Então, se a gente entende que a Bíblia ela é palavra de Deus, ela é alimento para a gente. E olha, Érica, que a Bíblia fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é louvável, se há alguma fama, se há alguma virtude, nessas coisas vocês devem pensar. Então, assim, a própria Bíblia, ela nos instrui a pensar coisas positivas, humanamente falando, né? Por exemplo, pensar coisas positivas do tipo como, acordei, bem, esse dia de hoje vai ser uma bênção. É assim que a Bíblia nos chama a viver, gerar essa expectativa de que Deus é por nós. Né? Mas assim, na vida de vocês, quais os versículos, se vocês quiserem compartilhar algo nesse sentido, você poder compartilhar hoje aqui com a gente, com as pessoas que vão estar ouvindo a palavra de Deus também, e já estão, aí vocês podem ficar à vontade nesse ponto que a gente está falando aqui, que é que a nossa esperança seja baseada nas promessas de Deus. Eu gosto muito do Salmo 46,
porque eu entendo que o crente sofre. Não existe essa ideia de que o sofrimento é algo que Jesus levou na cruz. O sofrimento é algo que Jesus disse que a gente ia passar nesse mundo. No mundo tereis aflições. Então eu gosto muito de me apegar a esse Salmo 46, porque diz que Deus é um refúgio, é uma fortaleza na angústia. Então quando o crente ou a pessoa que temente a Deus, ela entende como Deus se revela na palavra, e quando ela está passando por aquele sofrimento terrível, ela não vai murmurar, ela vai procurar Deus no meio do sofrimento, dizer assim, Deus está aqui, Ele não está fora do controle, onde estás? É igual, vou fazer uma metáfora de Jesus no barco, né? A tempestade estava ali, o barco parecia que ia afundar, os discípulos procuraram Jesus, Jesus estava no barco. Então, Jesus está no barco da nossa vida, mesmo quando às vezes as coisas parecem ficar sem controle. Então, para mim, um versículo que eu gosto muito de meditar é o Salmo 46. Deus é refúgio, é fortaleza na hora da angústia. Para vocês, né, que versículo vocês podem compartilhar com a gente hoje aqui? Ou alguma experiência também na vida, para a gente fechar esse primeiro ponto. Eu tenho lido Romanos. Está funcionando? Eu tenho lido Romanos nesses últimos dias, e uma coisa que eu já li Romanos algumas vezes, mas eu nunca tinha parado para pensar. E acho que quando a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente lê, parece que é uma palavra nova, né? É incrível como vem para a gente o que a gente precisa. Então, nessa parte, acho que 9, 10, eu leio, eu mando para a Elicácia os versículos que me chamam a atenção. E nesses últimos dias, tem me chamado a atenção a autoridade de Deus. Eu não lembro o versículo, eu poderia até pegar no meu WhatsApp, que eu mando para ela, mas eu preferi refletir sobre a autoridade de Deus de dizer que Ele faz do jeito que Ele quer. Não sei se alguém pode me ajudar para lembrar o versículo, mas em Romanos, a gente vai encontrar, acho que 9, 10, 11, por aí, Deus diz que faz do jeito que Ele quer. Ele diz que ele tem vaso de honra e vaso de desonra. Ele diz que, da mesma forma que ele tem os galhos que representam os filhos dele, ele é a raiz, ele é quem traz a seiva para nutrir cada parte da árvore, e ele enxerta de volta. Eu fico pensando nesse momento, quantas pessoas estão ainda sem ter despertado para ser reenxertado na árvore, né? Quantas pessoas ainda estão precisando ser reenxertado, e Ele tem dado oportunidade. Eu tenho visto dessa forma, a minha visão, porque eu acho que Deus fala com cada um de uma forma, Ele tem me falado nesse sentido. A gente tem tido a oportunidade de ser reenxertado. E outra coisa que eu estava... E isso traz confiança, né? Para tudo, né? Eu fico pensando, pastor, Deus como autoridade, a gente não é a raiz, a gente não é a seiva, então a gente deve saber o nosso lugar, ter Ele como essa autoridade que, como a Elicácia falou, Ele permite, porque não é outra coisa que tem o controle, Ele tem um controle. Então, se a doença está no mundo, Ele permite a doença, e a gente aceitar a soberania de Deus, se colocar no nosso lugar, né? E aí, o nosso lugar, Ele diz que a gente não pode falar do outro galho, Ele fala isso também, isso me chama muita atenção. E uma outra coisa que tem a ver com isso também, que eu estava meditando, que se existe o vaso de honra e o vaso de desonra, vão ter pessoas que Deus, por algum motivo, Deus sabe, Ele sabe, que permite passar por alguma coisa, Ele sabe por quê. Se é porque a pessoa cometeu pecado ou não, Deus sabe, Ele sabe. Não, eu não posso falar porque o irmão adoeceu. Eu não posso, quem sou eu? Eu não sou a seiva, eu não sou a raiz. Eu sou mais um galho, e eu quero estar ligado a essa árvore, que é Deus. Sem questionar os desígnios de Deus, né? Não questionar, porque quem sou eu? Então, quando eu espero nele, eu estou demonstrando que eu confio no Deus, no meu Criador, e naquele que me prometeu, que entregou algo muito precioso, próprio Filho, para morrer no meu lugar,
e que me mostrou uma realidade, o céu, que não seria viver aqui na terra para sempre, que me prometeu que eu estaria com ele. Agora tem um condicional, eu não vou estar com ele se eu viver de todo jeito, eu vou estar com ele se eu fizer a vontade dele, e ele ensina como é que a gente deve fazer, porque a palavra está disponível, seja para eu abrir, seja para eu ouvir a partir de outra pessoa, mas eu acredito que confiar nessa soberania, nos desígnios dele, aceitar, é um passo para esperar. Porque na hora que eu reluto e acho que não pode, e fico indignado porque está acontecendo tudo isso, e fico reclamando porque eu estou em casa ou porque eu estou fazendo qualquer outra coisa, eu sofro mais, porque eu fico ali na ruminação, sofrendo. Eu lembrei de Jó agora, né? Jó foi mais ou menos isso, né? A mulher, vamos dizer assim, contra tudo e contra todos também Jó esperou, como você falou. Por que murmurar? Meio que Jó sabia, que ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Então, meio que tu falando aí, eu lembrei muito que cai muito bem na experiência de Jó também. Ele sofria com a indiferença dos seus amigos, né, e familiares, mas ele sabia, ele confiava na soberania de Deus, como você está dizendo, e mesmo que as coisas estivessem tudo bagunçadas, ele disse assim, por fim, o meu Redentor se levantará. Também que não vale a pena a gente querer entender as coisas, né, quando tiver aquele turbilhão de... E pastor, a gente pensa assim, e o que é o fim? O fim é eu morrer? O fim é eu perder pessoas que eu amo? O que é o fim? Para onde eu vou? Né? Existirá um fim? Para onde eu vou? Deus me prometeu um lugar, e esse lugar a gente sabe que é muito melhor. Não dizendo que ninguém quer morrer, porque os irmãos sabem a experiência que eu passei, quase que morria em 2013, e eu não queria morrer de jeito nenhum. Eu não queria. Ali eu senti o desejo enorme de estar viva. Como a gente, quando fala sem passar, tem gente que fala, tanto faz morrer. Eu dizia isso. Eu dizia. Mas não dizia porque eu estava triste. Eu dizia sem saber o que estava dizendo. Todo mundo que é saudável, que não está depressivo, todo mundo que é saudável quer estar vivo. O ser humano, e aí é a ciência que diz, o ser humano não nasceu com vontade de morrer, não. Ele nasceu e ele luta. Vem um estímulo, aí o comportamento reflexo. Vem um objeto na minha direção, eu faço isso. Vem uma luz forte no teu olho, você fecha. Você se protege o tempo todo. Ninguém quer morrer, porque a gente já nasceu com todo o aparato para isso. Se alguém quiser morrer porque está doente, pode levar no médico, ele está doente. Mas, mesmo que a gente não queira morrer, essa fé faz a gente crer que se morrer, não está perdido. Ao contrário, se eu souber que a morte não é uma coisa ruim, se eu encarar essa morte como uma outra vida, eu posso ter essa esperança, e é uma esperança muito, muito maior, de que meu Pai sabe o melhor para mim. É interessante isso que a Érica acabou de falar. E a nossa esperança ela tem que estar em Jesus, né? Abraão, a gente viu, ele teve a esperança dele no Senhor, e o Senhor contemplou e fez um milagre na vida dele. E você que está aí nos assistindo, onde está a sua esperança? Que ela esteja em Jesus. Como foi dito aqui, para as pessoas que estão distantes de Jesus, eles ficam meio perdidos, meio sem saber, confuso agora nesse tempo. É um tempo difícil, é um tempo de sofrimento, é um tempo difícil e as pessoas ficam meio perdidas. Mas a gente quer dizer aqui nessa manhã a você que existe uma solução, que existe uma esperança e que essa esperança é Jesus. Ele disse lá em João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Não fique perturbado. Creia em Deus que Ele pode, como a Érica acabou de dizer, Ele pode acalmar o seu coração nessa hora e mais do que isso. Se for, que a gente pensa, né? É um tempo de pensar em vida e morte, né, meu Deus? Se a gente for morrer dessa doença, vai morrer, irmão. Olha, se Deus determinou que vai ser dessa doença a minha e a sua morte, a gente vai morrer.
Agora, a morte, ela não é o fim, é o que a Érica estava dizendo. Veja o que Jesus disse, palavra de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar também vós. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho e vós conheceis. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como poderemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. No começo da palavra de Érica, ela falou de uma porta. Jesus, ele é a porta. Você crê que Jesus ele é o caminho, que ele é a porta e que ele está no controle de toda essa situação e que você não precisa ter medo? Porque você não está sozinho? E se você tiver, corra para os braços do Senhor. Ele está lhe aguardando. Descanse nele. Alzamar. Dentro desse tema, né, esperança, e aí o pastor Eri levanta essa tese, essa bola aí para a gente destrinchar, o que nos traz a esperança, né? Na verdade, eu acredito que você que está aí na sua casa, com certeza você já teve uma experiência com Deus para que sua esperança ela seja aumentada, ela seja alimentada. A gente precisa entender, como já foi colocado aqui pelas irmãs e pastor, que quem está no controle de nossa vida é Deus. O servo de Deus, ele deve ter cada vez mais essa convicção que a sua vida está nas mãos de Deus. Naturalmente que nós precisamos tomar nossas ações. Eu já disse aqui outras vezes e repito. Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que está ao nosso alcance, somos nós que temos que fazer. Se eu quero alcançar um emprego, eu tenho que estudar. Eu tenho que procurar o concurso público, me inscrever. Se eu quero encontrar um relacionamento, um namorado ou namorada, eu tenho que me aproximar da pessoa. Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, onde eu quero chegar. Nesse caso específico, nós precisamos tomar os nossos cuidados. Não é? Por exemplo, aqui hoje nós estamos numa situação diferente. Estamos de máscara, eu me sinto agoniado. Meu óculos fica embaçando, não é bom. A gente precisa estar no isolamento social, a gente precisa estar dentro de casa. É a nossa parte que nós temos que fazer. Agora, como foi colocado já aqui, se Deus permitir que nós sejamos alcançados por esse vírus, vamos ser. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte, acreditar na promessa e, respondendo mais diretamente ao que o pastor Eri colocou, o texto, né, que eu tenho assim, eu me sinto muito maravilhado com ele, em termos de promessa, irmãos, é o texto que fala que nós vamos morar numa cidade santa. Isso é uma promessa de Deus para nós. Não sei quando, ninguém sabe quando. Mas Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 3, João diz, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará. Nós vamos morar com Deus. Nós vamos para uma cidade santa. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Glória a Deus. O versículo 4 que diz, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Olha que maravilha. Nós podemos até morrer do coronavírus, mas quando formos morar com Deus, lá não haverá mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas, glória a Deus. É essa promessa que nós temos que crer. Que aconteça o que acontecer, o que vier, que tiver que acontecer, estiver nos planos, na permissão de Deus, vai acontecer. Mas a nossa esperança tem que estar baseada
nesse capítulo, nesses versículos que nós lemos. Deus está conosco. Nós vamos morar com Ele. A nossa cidade não é aqui. Nós somos forasteiros. Nós estamos aqui só de passagem. Agora, quando as pessoas se apegam muito a este plano terreno, aí o sofrimento é maior. Quando as pessoas deixam de fazer aquilo que Jesus disse, buscai primeiro os reinos dos céus e as suas justiças, e as pessoas passam a buscar muito mais as coisas daqui, ficam presas, ficam escravizadas, o sofrimento é maior. Mas nós que somos servos de Deus, você que está também nos assistindo, você que é servo de Deus, a gente precisa cada vez mais crer nas coisas de cima, buscar as coisas de cima. Lógico, precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos dar uma vida boa para os nossos familiares. Enquanto estivermos aqui, nós temos que procurar viver bem e nos esforçarmos para isso. Mas que isso não seja a nossa prioridade. A nossa maior prioridade seja morar nos céus. Eu quero contar aqui um exemplo em cima disso que aconteceu comigo. Em 2016, eu estava num processo político. Todo mundo sabe que eu fui candidato a vereador aqui na cidade e não consegui o objetivo que humanamente eu queria, que era me eleger. E aquilo naturalmente me causou uma tristeza. Os irmãos que é da igreja sabem que eu já contei isso aqui, mas talvez você que esteja na sua casa não saiba desse fato. Eu fiquei triste, não fiquei deprimido, graças a Deus, mas fiquei triste, porque nós somos humanos. É uma questão natural. Porém, meus queridos, depois de 15 dias que tinha passado a eleição, eu estava ali em Porto de Galinhas, já muitos anos que eu ia para aquela praia, e nunca tinha me acontecido nada. Mas, depois de 15 dias da eleição, eu estava tomando meu banho lá, naturalmente, num lugar que eu sempre tomo, nunca tinha me acontecido, e aconteceu de vir uma corrente contrária, e eu ia morrendo afogado. Já estava partindo, e nas últimas foi que chegou uma boia dos bombeiros, e me resgataram e tal. Então, isso me fez refletir, poxa, Deus tem o melhor para nós. Uma tristeza que eu tinha tido há 15 dias atrás, Deus me mostrou, olha, eu tenho o melhor para você. Melhor do que você ser vereador é você estar vivo. Sim ou não? Então, o que é que a gente aprende? Deus tem o melhor para nós. É essa esperança que a gente precisa alimentar dentro de nós. As circunstâncias da vida que aparecem no dia a dia podem nos fazer triste agora, mas se Jesus tem um plano em cima disso, lá na frente Ele vai mostrar. Jesus uma vez disse aos discípulos, olha, o que faço agora vocês não entendem. Depois vocês vão entender. Com certeza, como já foi dito aqui pelos irmãos, tudo que nós estamos passando tem um propósito de Deus. Não é à toa, não é à toa. Esse vírus não veio ao mundo à toa. Está servindo para despertar muitas pessoas, para avivar muitas pessoas. Agora, irmã Elicácia, irmã Érica, pastor Érico, os irmãos que estão aqui, com as pessoas que eu converso, eu tenho dito, infelizmente, nem todos vão tirar lições. Nem todos. Depois que essa pandemia passar, que vai passar, em nome de Jesus, depois que ela passar, nós vamos ter 3 tipos de pessoas. As pessoas que vão despertar para Jesus, as pessoas que vão enfraquecer, sabiam? Tem muitas pessoas desanimando, e aquelas pessoas que vão continuar do mesmo jeito que estão. São essas 3 pessoas que vão acontecer após essa pandemia. Eu creio que, em nome de Jesus, o número de pessoas que vão se avivar serão bem maiores. Eu creio. Pessoas que vão sair mais fortalecidas. Mas lamento por muitas pessoas que eu já observo que estão do mesmo jeito e pessoas que estão piores, estão desanimando. Vamos orar para que a gente se enquadre aí nas pessoas que estão se avivando. Eu queria deixar aqui os comentários dos irmãos e desde já, dizer que você também pode deixar o seu comentário aí no Facebook, né, pastor? Só no Face. Nós já temos aqui a participação do irmão Cleiton. Cleiton deixa aqui uma recomendação para nós sobre as máscaras. Muito obrigado aí, irmão Cleiton. Pastor Valdeci, já se paz, pastor, deixa aqui muito bons comentários dos irmãos. Gerailton Moura, deixa um bom dia também para você também, meu querido.
Graça e paz para você. O irmão Cleito confirma aqui dizendo uma grande verdade, né? Então, são essas a participação dos irmãos. Luciano, o irmão Luciano diz glória a Deus também, irmão Luciano, pela sua vida, e você também pode deixar o seu comentário. Amém. O pessoal hoje está mais prestando atenção do que comentando. Nós falamos no primeiro ponto que a esperança, ela não deve estar fundamentada em sentimentos, mas nas promessas divinas. Então, Érica relatou uma situação de enfermidade também e de confiança na soberania de Deus. Alzamar também acabou de falar de situações pessoais, né? E é importante, porque a experiência pessoal, ela também gera em nós assim, confiança, né? A experiência dos outros, né? Cássia também já deixou o comentário nesse ponto. A gente vai para um outro ponto, que é a segunda lição que a gente tira, é que a esperança, ela não apenas deve estar fundamentada no primeiro ponto, que a gente falou, nos sentimentos, mas também ela não deve estar fundamentada nas circunstâncias, mas em quem governa as circunstâncias, que é um pouco daquilo que você já falou, né? Então, partindo da nossa reflexão, que é Abraão, e a gente viu que a situação de Abraão, se ele fosse olhar as circunstâncias, aquilo pelo qual Deus mandou ele esperar, era algo impossível, né? Por causa, como a gente já falou aqui, da sua condição física, mas a fé, ela não é um ponto de dúvida, a fé é convicção. Acho que alguém já leu aqui sobre a fé, né? Hebreus fala que a fé é convicção, e esperar tem tudo a ver com fé. Então, a gente vai comentar um pouco aqui agora, porque, por exemplo, Abraão, ele sabia que Deus poderia fortalecer o corpo dele. Então, embora ele não tivesse como controlar o seu corpo, as circunstâncias ao seu redor, a confiança dele estava em quem governa as circunstâncias. Semana retrasada, faleceu um músico cristão, né, que eu acompanhava o ministério deles, e o relato daquelas pessoas que viviam com ele era que ele era uma pessoa apaixonada por Jesus, um bom marido. Então a gente fica se perguntando, como você falou, né, o porquê dos desígnios de Deus. Mas se a gente confia, porque eu digo assim, eu pensei por mim, eu disse, eu não sou melhor que ele, que está indo embora. E se a gente pensar em tantos e tantos homens e mulheres de Deus, missionários, que estão fazendo muito para Deus, e que nesse momento de pandemia também foram levados para a glória. Era a hora deles, como falou Lecássio. Então, assim, nesse ponto aqui, eu quero deixar também para a gente estar refletindo. Na verdade, para a gente tentar deixar claro cada ponto, né, aparentemente parece ser uma coisa só, que a gente tem comentado aqui, que você tem que colocar sua confiança e esperança em Deus, independente dos sentimentos. E quando a gente falou de sentimentos, é o que a gente pensa. E aí volta a dizer o que a Érica disse, se você alimentar muito aquilo que vem à sua mente, você enfraquece até o corpo, não é verdade? Mas a gente está falando agora na questão das circunstâncias, né? As circunstâncias, elas são fatores que estão ao nosso redor e que podem influenciar negativamente ou positivamente. Por exemplo, por que eu falo positivamente? Porque quando tudo está dando certo, aí a gente diz, aquela irmã é irmã de fé, aquele irmão é irmão de fé, aquele pastor é uma bênção. Claro, está tudo dando certo. Então as circunstâncias, elas tanto podem influenciar positivamente e negativamente, né? Então, se a sua fé ou a sua esperança é como se fosse o seguinte: alguém te prometeu um emprego, né? Vamos usar só uma circunstância aqui hipotética para a gente refletir. E aí a gente pega essa situação e aplica no geral. Então, um dono de uma empresa, disse assim: olha, Giovanni, segunda-feira venha conversar comigo. Giovanni está esperando essa proposta de emprego há 2 meses. Então, passados 2 meses, o gerente lá diz assim: olha, vem aqui que eu quero conversar com você. Ele não concedeu o emprego ainda, mas a expectativa, a esperança de Giovanni vai aumentar, naturalmente. Mas eu quero chamar a atenção que não deveria ser assim. Pela Bíblia, pegando o gancho, já foi dito aqui, o que é a fé? A fé
é a certeza, é convicção. Então, esperança tem tudo a ver com fé. Então, você está aí esperando algo de Deus, é um emprego, é a cura de uma enfermidade, é a resolução de um problema com alguém, algum conflito, você está orando para o seu filho que está passando por alguma situação difícil, a sua atitude deve ser de alegria. Como a Érica falou, né? A alegria, alegrai-vos, olha aí, é o que Paulo fala, né? Alegrai-vos na esperança. Então, quem de nós, né, de nós aqui, você que está aí, os irmãos que estão aqui com a gente, nosso irmão Gilmar está ali também, né? Quem de nós vive dessa maneira, gente? Na certeza de que aquilo que eu estou orando vai acontecer, porque isso é fé. Se vai acontecer ou não, é com Deus. Mas a nossa maneira de viver deve ser assim sempre. Pensando dessa maneira, de que a fé, ela ri das impossibilidades, né? De que a fé não pode estar fundamentada, a esperança não pode estar fundamentada nas circunstâncias, mas em quem governa ela. Então a gente deveria viver tudo feliz da vida, sim ou não? Como loucos no mundo. Não é verdade? E eu quero dizer uma coisa assim, para vocês também fazerem alguns comentários. A ciência vai dizer, eu vi uma reportagem uma vez, não sei quantos vocês viram, que existe uma partezinha no cérebro que ela só é ativada quando alguém está orando e está gerando expectativa positiva. Aí essa areazinha no cérebro, ela é ativada. E aí, existe aí uma proposta positiva que já está aí há anos, há décadas, um modelo de pensamento positivo, que dizem que é o segredo dos grandes homens, dos grandes ricos, milionários da humanidade, que chama até o segredo. Veja que coisa, né? Por que eu estou falando isso? Porque o diabo é muito esperto. Ele sabe que as pessoas não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, aí ele pega e gera no coração de pessoas aquilo que a Bíblia já falou. O que é que o segredo fala, né? Esse documentário, essa proposta positiva, diz que aquilo que você pensar com muita intensidade, o universo vai se arranjar de alguma maneira, o cosmos, para trazer aquilo para você. Então você pensa positivo e aquilo acontece na sua vida. Bem, isso aí é fé, né? Agora, ele diz assim, que você tem que acordar, por exemplo, você imagina que o que você quer? Aí, por exemplo, você quer um carro. Aí os orientadores dessa visão dizem assim, então você tem que acordar todo dia e fazer um período de meditação. Você tem que fechar seus olhos e você tem que imaginar você estando naquele carro. Imagine andando nas ruas naquele carro. Imagine o volante, a textura do banco. Imagine tudo, porque o seu cérebro, ele não consegue discernir o que é real ou não, apenas o que você sente e joga para ele. E aí eu fiquei pensando, vendo isso, eu já vi esse documentário há algum tempo atrás e fiquei assim, meu Deus do céu. As pessoas são muito levadas a muitas vezes buscar mais um ensinamento secular do que conhecer o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque existe um provérbio, né, pastor Francisco, que gosta muito dos provérbios, que ele diz assim, assim como o homem imagina na sua alma, assim acontece. Ou em algumas versões, assim ele é. Então, quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia diz assim, fé é certeza daquilo que não se vê. Então, dentro dessa perspectiva da esperança, a nossa fé, a sua fé, naquilo que você espera, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está ao seu redor, não. Porque se você olhar para o que está ao seu redor, você vai deixar de enxergar Deus que governa essas circunstâncias, que foi o que os irmãos aqui já têm falado. Então, nosso textinho diz aqui que o objeto da fé não está no homem. A fé, ela não contempla as circunstâncias. Você imagina a fé como uma pessoa? É como se fosse uma pessoa que não consegue enxergar as circunstâncias. A fé não olha para as circunstâncias. Ela vai contemplar apenas quem está no controle dela. Então, isso é impressionante. Que você fica imaginando quanto tempo levou para Abraão da promessa para o cumprimento da promessa, Cássia. Fala um pouco sobre isso. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos.
Quando ele estava com 99 anos, o anjo apareceu a ele e disse que ele ia ser, e ele foi pai com 100, ou seja, foram 25 anos. Né? Uma espera longa. Para uma pessoa que já estava velha, né? Se com 75 já estava velha, imagina com 100. Assim, qual era a tendência, Sara né? A tinha tendência 90. era se desesperar mais ainda. Né? Sara, nessa época, já tinha 90. Aí a Bíblia diz que nem menstruação ela tinha mais com 90 anos. Então, ela era estéril, ela não podia gerar. Ela não tinha condições nenhuma humana de gerar. Abraão, como a gente leu no começo do texto, o corpo já estava esmorecido. Então, um milagre tremendo. E Deus diz assim, quando Deus diz a ele diz assim, mas eu não tenho herdeiro, como é que eu vou ser um pai de uma multidão se eu não tenho nenhum filho? Aí ele diz, você vai ter um filho da sua esposa, que foi aquele contexto que você disse, aí Sara até ri, como é que vai ter desse jeito, né, já que é essa idade? Mas não é as expectativas humanas, é o milagre de Deus, um milagre tremendo. Ele teve, antes de ter Isaac, ele teve Ismael, porque se precipitou, e às vezes a gente se precipita também, né? A gente vai ver isso no próximo ponto, né? No próximo ponto agora, já. Mas Deus disse que Ismael ia ser um povo grande também, mas não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E eu estava meditando ontem, conversando com meu esposo em casa sobre isso. Veja, pastor Francisco, que promessa. Deus promete a Abraão que ele ia ser pai de multidões. A palavra na Bíblia, Abrão, quer dizer pai exaltado. E Abraão, pai de multidão. Deus transforma o nome de Abraão, dizendo que ele já era um pai exaltado, mas ele ia ser mais do que isso, ele ia ser um pai de uma multidão. E dá a ele Isaac, o filho da promessa. Isaac se casa com Rebeca. Rebeca é estéril também. Veja que não é para confiar na gente, pastor Eri. Isso só me mostrou ontem, trouxe essa reflexão. Como era que Abraão ia ser pai de uma multidão com Sara estéril? Como era que Isaac ia ser pai de uma multidão com Rebeca estéril? Aí Deus, a Bíblia diz no versículo assim, Deus abriu o ventre de Rebeca. Rebeca tem 2 filhos, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é o mais novo, mas é o filho da promessa. E a esposa de Jacó? A esposa que ele amava, com quem ele desejava, né, ter filho, era estéril também. Então, a gente vê 3 mulheres estéril no plano de Deus, mais uma vez confirmando que ele é quem faz o milagre. Que não era, Abraão não recebia a promessa por Abraão. Porque eu estava lendo isso ontem em casa também, lá em Deuteronômio. Deus não escolheu por nenhum mérito da gente. Escolheu o povo lá e diz assim, vocês eram o menor do povo. Não foi por nenhum mérito de vocês. Eu escolhi vocês porque eu vos amei. E essa palavra conforta o nosso coração. Escolheu eles, escolheu a gente, escolheu você que está ouvindo conosco essa mensagem. Porque Ele amou você. Não porque você tivesse... A gente não tem mérito de nada. A Bíblia diz que a gente somos miseráveis pecadores. Mas Ele, no seu imenso amor, nos escolheu. Como a Érica já falou aqui nessa manhã, ofereceu seu filho, seu único filho, como sacrifício vivo, para que a gente tivesse acesso ao céu. Porque Ele podia não se importar. Simplesmente Deus podia dizer assim, pecou, o salário do pecado é a morte, como a Bíblia diz, morram e se acabem, eu não estou nem aí para vocês. Mas Ele nos escolheu e nos amou. Amém. Pedi para a Osmar também dar uma lida nos comentários aí agora. Depois, se a Érica quiser fazer um comentário também, viu, Érica? Nós temos aqui os comentários de alguns irmãos que estão participando. O irmão Elson diz que a esperança está diretamente ligada à fé. Diácono Giovanni diz aqui que a esperança é algo essencial na vida do homem. Sem esperança, o homem não vai a lugar nenhum. O irmão Gilson da Paz diz que esperança é ter expectativa que algo vai acontecer. A esperança está ligada à fé porque a pessoa com esperança acredita em uma coisa que ainda não vê, que está no futuro. Segundo Romanos 8, 24 e 25. Deus, ele colocou aqui, Deus é a esperança de todo cristão. Ele sempre cumpre o que promete. Amém. Glória a Deus. O irmão Luciano Berto diz que alegrem-se na esperança, ele cita aqui, né? Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação,
perseverem na oração. Pastor Valdeci, mais uma vez, participa dizendo muitos bons comentários e manda um abraço para o pastor Francisco, pastor Valdeci. O irmão Eros cita mais uma vez aqui Romanos 15, 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, além da dor, do medo, existe um Deus. Como tá essa rodada agora, né, fala das circunstâncias, esse é mais um grande desafio para todos nós. Adorarmos a Deus, crer e ter esperança independente das circunstâncias. Tem um louvor que a gente sempre está louvando, né? Adorarei, não importam as circunstâncias, né? Eu tenho dito, este é o momento de todos nós, você que está na sua casa, de colocarmos em prática aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós louvamos. Agora é o momento, na dificuldade. Imagine, meus queridos, se as circunstâncias que Abraão passou, Sara estéril, mas Deus prometeu, olha Abraão, farei de ti uma grande nação. Mas as circunstâncias elas eram contrárias. Imagina se Abraão fosse se apegar à circunstância, ele ia desistir. Eu disse no meu comentário anterior que a gente precisa, Gilmar, fazer a nossa parte. Imagina se Abraão se apegasse às circunstâncias e pensasse, poxa, Sara já está estéril, eu não vou nem ter relação mais com ela. Ia ter filho? Não ia acontecer. Ou Deus ia prover de outra forma, Deus sabe como trabalhar e sabe como faz. Mas eu reitero aqui, primeiro, que apesar das dificuldades, das circunstâncias, a gente precisa ter esperança, a gente precisa acreditar e a gente precisa fazer a nossa parte, fazer o que cabe a nós. Então, as circunstâncias, elas às vezes são difíceis. A gente citar o caso de Jó. Em que circunstância Jó foi provado? Perdeu filho, perdeu animais, perdeu tudo. Mas Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. Isso é o quê? É fé, é esperança. Não é? Então, é muito provável, irmãos, que cada um de nós, quando estamos passando pelas circunstâncias mais difíceis, em que a nossa fé é provada, que a gente, nesse momento, a gente mostre a nossa fé, a nossa esperança. E eu digo aqui, mais uma vez, eu reforço, é um papel nossos que somos servos de um Deus vivo, da gente propagar essa fé, da gente propagar essa esperança. Quando eu encontro alguém na rua, vocês sabem, toda semana eu tenho feito uns vídeos aí, mas é sempre trazendo essa palavra de fé, de esperança, porque se nós, que somos servos de um Deus vivo, se a gente não tiver essa esperança, está perdido. Então, é um desafio para nós, mesmo sabendo da dificuldade das circunstâncias, é hora da gente mostrar a nossa fé. Mas não é uma fé da boca para fora, não é uma fé só teórica, tem que ser uma fé prática. Você tem que mostrar na prática. Não é você falar uma coisa e depois estar demonstrando medo, que todos nós temos. Eu estou com medo, todos nós estamos. Mas não podemos entrar no pavor, estar apavorado. Meu Deus, e agora? Vai todo mundo morrer? Né? A gente precisa ter essa fé e acreditar, apesar das circunstâncias. Amém. Quer comentar nesse ponto, Érica, alguma coisa? Só uma reflexão bem breve. Está funcionando? Quando a gente fala alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, o final do versículo diz, e perseverai na oração. Perseverar na oração, a gente não sabe até o dia que a gente vai precisar perseverar na oração. Mas orar, Deus já orienta, né, como a forma de se relacionar com Deus, e os milagres que vêm depois de uma oração,
a oração que o próprio Jesus, por exemplo, fazia. Ele se afastava e orar. E se Jesus precisava orar, isso eu creio que muitos irmãos já comentaram, mas isso me fez refletir muito na época que eu lia pela primeira vez os evangelhos. Se Jesus precisava orar, imagine a gente. Se Jesus precisava orar, imagine a gente. Então, no momento que a gente ora, a gente está agradando, se relacionando com Deus. Mas se a gente olhar numa perspectiva também do que o homem conseguiu descobrir através de estudos, quando a gente ora, a gente transforma a dor, que muitas vezes ela não tem uma coisa muito concreta, a gente transforma a dor em palavras. Ou a gente transforma a alegria em palavras, ou seja, a gente transforma o que é emoção em sentimento verbalizado. E isso já tem provas. Falar ou escrever o que a gente sente tem um efeito benéfico para a nossa saúde mental. Quando alguém estiver sofrendo, empresta o ouvido e deixa a pessoa falar. Você pode não dar uma palavra, deixa ela falar, porque isso por si só já traz um efeito benéfico para ela. Então, quando a gente se ajoelha e começa a orar, muitas vezes a gente se levanta bem, por vários motivos. Deus conforta, com certeza. Mas Ele já tinha dito a você que você deveria orar, então você obedeceu a Ele. E, com certeza, o fato de falar te fez bem também, para além de outros benefícios que Ele te dá na hora da oração. E eu me lembro que nos 2 primeiros dias que a gente teve a restrição de sair de casa, eu me angustiei. No segundo dia eu ainda estava angustiada e eu me ajoelhei, como Deus tem me ensinado ao longo da minha vida, que se alguma coisa me perturba, eu corro. Às vezes eu corro literalmente, eu saio correndo, me ajoelho e eu sei que quando eu me levantar não vai ser mais como antes. E tem sido assim. Depois daquele dia, foi no meados de março, o Senhor me deu outra visão e até hoje eu agradeço a Ele, porque Ele me deu uma visão de esperança. E eu sugiro aos irmãos, se tem sido difícil orar, fazer como a Bíblia ensina, orar em todo tempo. Ora onde você estiver, porque com certeza você vai se sentir melhor. Com certeza vai se sentir melhor, além de cura, né? Meu avô teve aquela doença da chikungunya e ele ficou com o joelho doendo. Aí ele disse que orou e ficou bom. E eu estava com o joelho doendo. Na hora que eu cheguei na minha casa, eu disse: Senhor, o Deus do meu avô é o meu Deus. Senhor, cura essa dor do meu joelho. Foi na hora. Nunca mais eu tive dor de joelho. Tantas outras coisas que eu orei, o Senhor fez. Eu creio que se a gente confiar, se a gente não tiver fé, ó Deus, eu só quero te pedir uma coisa. Me dá fé, para eu conseguir me dirigir a Ti, crendo que o Senhor vai fazer. Já é um passo. Porque se a gente não tiver essas oportunidades, como é que a esperança vai vir se eu não tiver fé, como já foi colocado aqui? É o que eu quero contribuir. Amém. Então, gente, essas experiências são muito relevantes para a gente crer que aquilo que Deus está fazendo, fez nas páginas da Bíblia, Ele continua fazendo hoje. Eu sempre digo, Deus é real. Então, a gente tem aqui falado sobre esperança. A gente vai para o último ponto, para a gente terminar o nosso estudo de hoje. Mas só recapitulando, né, aqui os que a gente já trabalhou, você que está chegando agora, né, nós falamos que a nossa esperança não deve estar baseada em sentimentos e também não deve estar baseada em circunstâncias, certo? Ela deve estar baseada em quem governa as circunstâncias. Esse terceiro ponto, a gente vai falar justamente do ponto que Cássia falou, da precipitação de Abraão. A gente está tomando por base Abraão. E a experiência que Abraão passou em ter que esperar em algo que era contra a própria esperança, porque não fazia sentido, como a gente já comentou aqui, né? Então, o terceiro ponto fala que a nossa esperança deve estar fundamentada. A nossa esperança não deve estar fundamentada nas ações humanas, mas numa intervenção de Deus. Eu vou repetir, porque aparentemente parece ser a mesma coisa, mas não é. Esse ponto agora, para a gente finalizar aqui,
sobre esperança, lições da esperança, é que a nossa esperança não deve estar fundamentada nas nossas ações humanas, mas na intervenção de Deus. E aqui eu quero falar de um ponto muito pessoal, que eu sou uma pessoa que, quando as coisas acontecem e eu vejo que eu posso fazer algo, então muitas vezes eu confio muito no que eu posso fazer. Por exemplo, Érica está em uma depressão profunda, está lá, então Cássia me conta isso, um exemplo. Então aí eu penso assim, eu sou muito de pensar assim, eu posso ir lá dar uma palavra e as coisas que eu vou falar para ela, eu sei que são coisas fortes. Então às vezes o pensar assim deveria vir depois. O primeiro ponto deveria ser um sentimento de compaixão, e eu vou orar por Érica. Preciso orar, porque é Deus que vai fazer, não é a minha intervenção. Por mais que eu pense que tenho conhecimento, que tenho a experiência, né? Mas se eu acreditar que é o que eu posso oferecer e não o que Deus pode fazer, aí eu posso complicar tudo. Aí muitas vezes, ao invés de eu ir ajudar, e quantas vezes, viu, falo isso aqui, uma experiência pessoal mesmo minha, quantas vezes na minha intenção de ajudar, eu já fui muito mal interpretado. Mas talvez por erro, talvez até meu, precipitação. Até porque o outro, muitas vezes, está pior que você. Vocês entendem? Então a pessoa às vezes não está preparada para receber ajuda. E aí nesse ponto aqui, o que foi que Abraão fez? Na verdade, Abraão não, né, Cássia? O que foi que Sara fez, né? Então ela vai, porque esse ponto a gente vai, eu vou dar o gancho aqui para vocês falarem, né? Por eles esperarem algum certo ponto, né? E a espera fez com que eles criassem alguma alternativa. Então, 10 anos eles esperaram, né? Então o que fazer? Então, cuidado, né? O Mosamar fala, isso não é bronca, né? Cuidado, porque a nossa esperança, e aí Erison citou um texto aqui que é fenomenal, que é esse texto de Romanos, Paulo diz assim, o Deus da esperança. Uau, né? Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus da esperança. Então, quando eu penso aqui em Abraão, eu digo, rapaz, olhem o que se meteu Abraão, né? Uma ideia de, olha, Sara diz assim, não, vamos fazer alguma coisa, vamos dar um jeito aqui, porque Deus está demorando demais. E aí? A gente sabe o que aconteceu, né? A Cássia vai falar um pouco disso, e nesse ponto a gente, para os comentários aí de vocês fazerem, né? É para a gente refletir sobre isso, né? Esse cuidado para a gente não intervir achando que a gente pode fazer algo, mas a gente confiar na intervenção divina mesmo, né? Deus esperou Abraão chegar no seu limite máximo antes de agir. Deus esperou que todas as possibilidades da terra cessassem para que ele pudesse realizar o plano, né, Cássia? Então, como é que foi mais ou menos isso aí? A gente já comentou aqui na igreja algumas vezes que a gente é muito ansioso, né? A gente não gosta de esperar. E aí a espera dele, como a gente estava dizendo, já se iam 10 anos e nada do filho. E Sara disse, já que eu não tive, toma minha serva. Fica com a minha serva, e Deus deu um filho a ele. Mas Deus diz assim, esse não vai ser o filho da promessa. Porque esse foi o filho que tu tivesse pelas tuas ações humanas, não foi o filho que eu prometi. O filho que eu prometi vai ser com Sara. Antes de você continuar aí nesse comentário, deixa a gente só explicar uma coisa que é importante. Deus, ele se revelou à humanidade dentro de um contexto cultural. A gente entende a revelação de Deus de forma progressiva nas Escrituras, né? Então, a gente está falando de tempos muito remotos. A gente está falando de antes da instituição da lei. Então, era um período em que você vai ter questões culturais, né, sociológicas, podemos dizer assim, muito comuns a todos os povos daquela região, que é o seguinte: o homem precisa ter a sua prole, né? Assim que se fala, né? A sua descendência. Então, se eu era casado com uma mulher e ela não pudesse me gerar filho, então havia uma questão muito natural, comum, no contexto daquela época, em que as escravas, as servas, elas serviam
de barriga de aluguel, vamos dizer assim, para que as gerações pudessem continuar se multiplicando na terra. Então, isso era algo, porque você pode estar aí, tem muitos críticos da Bíblia, né? Dizer assim, oxente, então quer dizer que a gente pode ter 1, 2, 3 mulheres, então a Bíblia é uma bagunça. Não, gente, a Bíblia é um livro que foi escrito por Deus, vamos dizer assim, no coração de Deus, mas através dos processos evolutivos da própria humanidade. Deus vai se revelando. Tem coisas lá no Antigo Testamento que é cultural, que Deus mesmo vai corrigir mais na frente, no próprio Antigo Testamento, porque a gente tem aí muitos séculos, né, em que foram escritos essa história. Então, só para você entender esse contexto, porque você ouviu agora a Cássia dizer que Sara se precipitou e disse, eu não posso, então pega a minha serva e tenha um filho com ela. Então, isso era uma questão comum às civilizações antigas, e que isso foi abolido depois, mais para frente, só para ficar claro para você que está acompanhando, né? Então, a partir desse ponto, Cássia, contando o que você estava dizendo, então ela se precipita. É tentar pelas nossas próprias forças, e a gente acaba que muitas vezes tentando fazer isso também, né? Nesse momento que a gente está vivendo, em meio à pandemia, a gente está nessa fase de esperar na promessa do Senhor, né? A gente não sabe quando vai acabar. A Érica estava conversando comigo na outra semana. A Érica disse, a gente não pode nem fazer previsões. Daqui a quanto tempo? A gente não sabe. Porque só Deus sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele quem está controlando, e Ele sabe o dia, como a Alzamar também já falou, que vai ter um fim. E enquanto a gente espera, a gente tem que esperar com paciência, como já foi dito aqui, orando. Não se precipitar, não tentar agir como Sara e Abraão, nesse caso, né? Fizeram. Aí Deus disse, não, eu vou abençoar ele também, mas ele não é o filho da promessa. Eu disse que é eu que vou dar, e que o filho da promessa vai ser da tua esposa, de Sara. E assim ele cumpre. Mais para frente a gente vai ver quando eles já estão... Abraão ali com 100 anos, Sara com 90. E esse contexto, pastor Eri, ele me lembra do que está lá em 2 Reis, capítulo 6, a história de Eliseu e Geazi. A gente comentava, eu e Érica também essa semana. Que Deus ele abra os nossos olhos espirituais para a gente ver que a gente não está sozinho. Porque naquele contexto, eles estavam na cidade, a cidade estava cercada por um exército inimigo que queria matar Eliseu. Estava Eliseu e Geazi. Geazi olha assim ao redor e diz, meu Deus, a gente vai morrer. Só os dois, né? Um exército enorme. A meta do exército era matar Eliseu. Geazi estava junto com ele, ia morrer também, certamente. Aí, Eliseu ora a Deus e diz assim, abre os olhos espirituais de Geazi para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que estão com eles. E ali, ao milagre dessa abertura de olhos, ele vê exércitos de anjos ali, que não tinha nem como contar, e Geazi, eu imagino que se alegra naquele momento. Deus faz com que eles saiam da cidade, fere todo aquele exército de cegueira, eles não vê. Aí ele diz, não, olha, a pessoa que você está procurando não está aqui não, está ali, vamos que a gente guia e entrega eles aos inimigos. E ali eles são vencidos, vamos assim dizer. Então, a nossa oração, o nosso desejo é para que Deus abra os nossos olhos espirituais, pastor Eri, para que a gente veja que a gente está passando por um tempo de disciplina do Senhor. O pastor Luiz Saião, ele foi indagado sobre essa pandemia. Eu disse, pastor, o que é que você tem a dizer acerca dessa pandemia? Aí ele, com aquela calma que é natural dele, ele disse, disciplina. Essa pandemia, e eu tenho aprendido que é dessa forma mesmo, é a disciplina do Senhor. O Senhor tem nos ensinado muito, né? E que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que a gente, como o Alzamar já disse, tire o foco do que é terreno, porque o nosso foco ele não pode estar aqui nas coisas da terra, e que a gente coloque o foco no que é de fato importante, que é em Deus, que é no céu. Registrar aqui mais uma vez os irmãos, né, que estão deixando suas participações. O irmão Luciano diz aqui, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes,
Cadê aqui? Estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2. O irmão Gilson diz que Abraão, no início da narração de sua vida na Bíblia, é chamado simplesmente Abrão, em hebraico Abram, que significa grande pai. Era um nome irônico, pois ele não tinha filhos. A partir de... Deixa eu ver aqui, meu Deus. Não tinha filhos. A partir de Gênesis 17, o seu nome se transforma em Abraão, em hebraico Abraão, que significa pai de muitos. Isso aconteceu porque ele foi prometido por Deus, uma grande descendência. Amém. Falando ainda sobre essa questão da precipitação, né, que é o tópico desse momento, quando a gente toma atitudes precipitadas, né, e aí não deixamos as coisas acontecerem da forma que Deus quer, é quando a gente faz o chamado arrumadinho. Os homens, muitas vezes, querem tomar ações, atitude, por sua própria vontade, às vezes direcionado pela sua emoção, pela sua dedução, pelo seu conhecimento, pela ciência, enfim. E deixa de deixar as coisas no direcionamento de Deus e quer fazer da sua forma. Abraão, no caso aqui específico, ele quis, junto com Sara, fazer um arrumadinho. Qual era o arrumadinho? Vai ser com Agar, o filho. Mas não era, Deus não queria assim. A promessa de Deus é que fosse Abraão e Sara. Então, quando há a precipitação, minha gente, é interessante a gente entender que quando a gente se precipita e age pelas nossos conceitos, a tendência é quebrar a cara. Isso em tudo. Em todos os projetos de nossa vida, sejam profissionais, relacionamento. 2 jovens começam a se namorar. Uma jovem é da igreja. O jovem não é. Está lá no mundo. E os pastores aconselham. Deus usa os irmãos para aconselhar. Olha, o plano de Deus é assim, é diferente. Deus está mostrando assim, assim. Mas Deus deu a nós uma coisa chamada o quê? Livre-arbítrio. Você que escolhe. Nós somos livres para escolher ou vivermos debaixo da obediência, debaixo daquilo que Deus quer, daquilo que Deus está falando, debaixo da vontade de Deus, ou, se formos desobedientes, nós vamos viver pela permissão de Deus. É diferente. Viver pela vontade de Deus é uma coisa. E viver desobedecendo, você vai ver pela permissão de Deus. Então, quando a gente age por obediência, debaixo da vontade de Deus, deixa Deus trabalhar, a tendência é as coisas prosperarem, as coisas darem certo, porque foi vontade de Deus. Quando a gente age pelas nossos conceitos, nossas escolhas, não oramos, como disse a irmã Érica, muito bem colocado, a oração é a maior chave que nós temos para ter esperança, para melhorar, acreditar em dias melhores. Mas quando a gente nem ora, a gente nem conversa com Deus, se relaciona com outras pessoas, quando eu falo aqui relacionamento, eu estou falando em termos de namoro, noivado, enfim, nem consulta Deus. A gente quer agir de acordo com a nossa vontade. Chega na casa de um irmão ou de uma colega, vê lá uma geladeira de R$4.000, você ganha o salário mínimo. Aí, pela sua vontade, vou comprar também. Nem consulta a Deus. Ô Senhor, será que dá certo? Se a gente bem soubesse, e a gente sabe, só que a gente não coloca em prática, tudo que a gente fosse fazer, a gente colocaria diante de Deus. Tudo, tudo. Senhor, será que isso dá certo? Me orienta. Me dá um sinal, fala comigo. Mas nós somos falhos, muito, e muitas vezes a gente age como Abraão, a gente quer agir da nossa forma, e a gente deixa de esperar em Deus a resposta, como disse o pastor Hélio, a gente age, eu vou aconselhar alguém, eu conheço a Bíblia, eu tenho muita experiência na Bíblia, eu vou lá e vou dar uma palavra, eu sei, não, se a gente se colocar no lugar da gente, na insignificância que nós temos diante de Deus, quando eu digo, não é que nós somos insignificantes, mas a nossa pequenez
diante de Deus. A gente colocaria sempre Deus na frente em tudo que nós formos fazer. Aqui eu queria deixar o provérbio do capítulo 23, o versículo 17 diz assim: o teu coração não inveja os pecadores. Vê bem, muitas vezes, Érica, a gente pode cair nessa situação. De que jeito? Poxa, fulano era um crente, uma pessoa de Deus e morreu. A gente teve o caso aqui da irmã Isabel, que até hoje a gente, poxa, Deus levou Isabel, a gente se pergunta, se questiona. Mas o provérbio diz: o teu coração não inveja os pecadores, porque fulano é pilantra, é desonesto e prospera. O provérbio está dizendo que a gente não deve invejar essas pessoas. Antes, permanece no temor do Senhor. Vê só. Ou seja, independente das circunstâncias que estão acontecendo lá fora. Qual é o segredo para a gente? Permanecer no temor do Senhor. Aí a resposta vem no versículo 18: porque certamente acabará bem, ou seja, aquele que permanece no temor do Senhor. E o que é permanecer no temor do Senhor? É deixar tudo no controle dele. Certamente acabará bem, não será malograda a sua esperança. Oh, que bênção. O que é ser malograda? Não será exterminada, não será destruída a sua esperança. Ou seja, Gilmar, quem tem esperança, quem se mantém no temor do Senhor, ele não se apega às circunstâncias, ao ponto até de invejar quem prosperou. Ele se mantém no temor do Senhor, a sua esperança permanece. Amém. Amém. Glória a Deus. Só ler aqui mais 3 comentários. A gente já está chegando no final, mas a gente vai encerrar já já. Aí Erison pergunta assim: o que tem reinado nos nossos pensamentos? Desesperança ou esperança? Que possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A irmã Miriam também fala aqui que está muito edificante, né? E que ela deixa aqui o Salmo 121, que é um salmo também que traz essa conotação da esperança, né? Dentro daquilo que a gente tem comentado aqui. O versículo 1 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É a intervenção de Deus. A gente entender que é Deus que vai intervir e não a nossa precipitação. Então, o Diácono Zamar falou aí um Provérbios, e eu lembrei de outro, que eu acho que é o Provérbios 19, 2, eu separei aqui, o Provérbios capítulo 19, versículo 2, pastor Francisco. Fala de Provérbios, a gente olha para o pastor Francisco, né? Que diz assim: não é bom proceder sem refletir, porque peca todo aquele que age precipitadamente. Olha só. Então, realmente, a precipitação é algo... E eu queria, assim, ainda falando sobre a precipitação e usando a questão de Sara, veja bem, perceba que Abraão foi na dela também, sim ou não? Porque Abraão poderia ter dito assim: o quê? Eu pecar dessa maneira contra Deus? Não, Deus fez uma promessa para mim. Que é isso, mulher? Sim ou não, né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes o negócio é com a gente, né? E aí vem o outro e diz assim: faz assim, rapaz, né? Exatamente, se deixa influenciar. Então, às vezes o negócio é comigo, eu que tenho que esperar, aí vem um outro e diz: olha, eu fiz assim. E às vezes são situações que colocam a gente em situações complicadas. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Oi? Tranquilo. E a gente tem que ter esse cuidado, entende, Érica? Com o que ouvimos, né? Para que a gente não haja precipitadamente sendo induzido por outra pessoa, ou situação, ou circunstância, o que é bem pior. Foi na cabeça dos outros e se deu mal, né? Então, assim, a gente comentando porque até mesmo, gente, alguém que tem muita fé, Abraão, como um pai na fé, né? Até mesmo ele caiu, né? Teve essa brecha aí e ele cedeu a essa tentação de dar um jeitinho no que Deus tinha prometido. Entendeu, Giovana? Então, se Deus prometeu, relaxa. Não adianta tentar dar um jeitinho, né? E o pastor Francisco vai fazer um comentário também, ele pode até já ficar próximo aqui, que a gente já vai caminhar para o encerramento, né? E vai comentar e
e também está orando aqui com a gente. Então, assim, gente, muito cuidado que devemos ter. Eu chamo a atenção para a gente finalizar esse ponto aqui, no cuidado que a gente tem que ter naquilo que ouvimos e entender que o que Deus prometeu, Ele é o Deus presente. E dizer mais, quando a Elicássia falou aí que mesmo o filho que não era filho da promessa, Ismael, Deus ele não é injusto, Érica. Deus ele é justo. Deus é compassivo. Deus é misericordioso. Então, quem não tem nada a ver com a situação... Ismael pediu para nascer? Não. A serva deles lá, né, a escrava, né, da casa, foi a ideia, Agar, né? A ideia foi dela? Não, ela não teve culpa de nada. Deus cuidou ou não cuidou deles? Então, da mesma maneira, as nossas falhas, que vão muitas vezes interferir numa vida de outra pessoa, a gente tem que crer na misericórdia de Deus, que Deus ele tem a maneira de arranjar as situações. Cabe a nós agir sempre com quebrantamento, pedir perdão em oração. Se você aí, né, se nós aqui passamos por alguma experiência que prejudicou alguém por causa da nossa precipitação, e se você tem algum sentimento de culpa, né, entrega isso a Deus, porque Deus ele cuida de todos, né? E outra, não deixe com que o erro de alguém determine sobre a sua vida algo até o fim da sua vida. Não, quem disse? Né? Eu sempre gosto de falar o seguinte, que a grande questão não é o que fizeram com você, comigo, não são as palavras, é o que a gente vai fazer com as coisas que vêm sobre nós, que nós temos em Deus essa capacidade de superar os obstáculos. O apóstolo Paulo, ele diz, né? Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é estar bem vestido, eu sei o que é estar nu, eu sei o que é passar frio. Eu passei por tudo isso, e aí Paulo diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nesse ponto aqui final, eu digo para vocês, né, e aí eu vou encerrar minhas palavras agora, e assim que o pastor Francisco encerrar as palavras dele ali também, aí se vocês quiserem fazer um último comentário, uma palavra de agradecimento, aí vocês façam e a gente vai encerrar orando. Mas eu encerro aqui dizendo isso, que em Deus nós podemos todas as coisas. Agora, não é poder no sentido de ter o que quiser, não. Olha o texto, né? Olha o contexto. Paulo está falando de passar por sofrimento, por privação, por dificuldades. E Paulo diz assim, nós podemos passar por tudo isso. Então, se você tem passado, se eu tenho passado por momentos que é difícil esperar, porque esperar não é um negócio bom não, né? E o salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor. A gente só espera com paciência algo que demora. Se eu espero 5 minutos, eu acho que não exige muita paciência 5 minutos, né? Agora, se eu esperar horas e horas, anos e anos, então o salmista diz, eu esperei com paciência e o Senhor ele se inclinou e ouviu meu clamor. Então, gente, não vamos agir precipitadamente, né? Vamos ouvir mais para poder refletir, como diz o Provérbios, aquele que age sem refletir, ele peca. E que Deus ele nos dê essa orientação para que a nossa esperança esteja sempre no Deus da esperança que é Ele, amém? Então o pastor Francisco também vai trazer aí um comentário e depois a gente vai fazer as considerações finais com os irmãos e a gente encerra esse momento em nome de Jesus. Graça e paz a todos. O assunto de hoje está uma maravilha. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, ainda dentro desse contexto de Abraão, e dizer que nós não devemos nos surpreender, porque a Bíblia diz que todos tropeçaram. Inclusive, os homens que a Bíblia até menciona, como é o caso de Abraão, né, que é o assunto de hoje, na esperança. Davi, um homem chamado... Qual foi o único homem na Bíblia que foi chamado segundo o coração de Deus? Nenhum outro homem, senão Davi. Mas todos se precipitaram, todos pecaram. E Abraão, como já foi dito aqui, por ter sido chamado pai da fé, na verdade ele se precipitou. Então não nos surpreende, né? E muitas vezes a gente fica surpreendido quando alguém na igreja erra. Inclusive, e quando esse alguém é um pastor, né? Mas um pastor, então, antes do pastor, ou de qualquer irmão, a gente tem que examinar as escrituras, que Paulo chega a dizer que todos
pecaram. Não é isso? Só quem nunca pecou foi Jesus Cristo. Então, pastor, Abraão, a ordem de Deus foi direcionada para ele, como cabeça da casa, como homem. Foi como você comentou, o comentário aqui. Realmente ele deu ouvido à mulher. Abraão fez a mesma coisa que Adão com Eva. Então, conciliou, porque Deus falou com Adão, né? Orientou ele, mas Eva comeu, e como você fez no seu comentário, Adão poderia questionar, não, Eva, Deus disse que nós não deveríamos comer desse fruto, mas ele foi levado também. É aquela história, até um dito que diz, Maria vai com as outras. Assim como Adão se precipitou, pecou, Abraão também fez a mesma coisa. Porque outra coisa, irmão, Deus não disse a Abraão que o filho dele seria de uma concubina. Então ele, realmente, ele não acreditou. Se Deus falou, ele deveria ter crido e acreditado. Não, Deus falou, então. Então a precipitação dele levou, inclusive, à tragédia que ainda hoje existe lá em Israel. Ismael foi uma tragédia. É bom lembrar que Ismael não foi filho da maldição. Porque hoje ainda está a maior tragédia, o conflito, por causa de terras, de tantas coisas, por conta da precipitação de há mais de 2000 anos atrás, por causa de Abraão. Outro comentário, ainda dentro da esperança. Quando Deus mandou, através de Moisés, 12 homens espiarem a terra, 12. 10 chegaram e disse, irmã Elicácia, irmã Érica, pastor Érico, diácono Zamauli, nós não podemos não podemos herdar aquela terra. Então, eles observaram as circunstâncias. Muitas vezes nós estamos realmente, ligados nas circunstâncias. E nos esquecemos que Deus é maior do que as circunstâncias. Então, eles acabaram inflamando a terra, desanimando, e o povo disse, se é assim, mas antes, vamos observar, que eu quero encerrar meu comentário, o pastor Valdeci, que está aí nos ouvindo, mas antes Deus tinha dito a Moisés, eu vou dar essa terra a vocês. A terra é de vocês. Então Deus falou, estava falado. 12 foram enviados, então 10 chegou e disse, não, a gente não tem condições. Deus ainda levanta 2 homens e disse, não, temos condições porque foi Deus quem nos prometeu. Então a nossa esperança não deve estar nas circunstâncias. Como hoje a gente sabe que tem muita gente na expectativa de uma vacina, de um antibiótico para o coronavírus. E eu encerro a minha palavra dizendo a todos que estão nos ouvindo, ainda que um homem na terra se levante e diga, descobri, está aqui, pode publicar em rede mundial, está aqui o antídoto. Mas esse homem, mesmo que ele tenha essa capacidade, essa inteligência, mas tudo isso veio lá de cima de Deus. Porque a glória não vai ser para o homem, a glória vai ser para Deus. Então, que a nossa esperança esteja em Cristo, porque é Ele que está no desenrolar de todas as coisas, inclusive do coronavírus. Então, acabamos de ouvir a palavra do pastor Francisco. A gente está encerrando. Já estamos aqui há 1h43. O tempo passa rápido, né? E a gente agradece a cada irmão que está aqui fazendo seus comentários. E a gente vai fazer as considerações finais sobre esse tema, de uma maneira geral. A nossa irmã Érica também é uma profissional, vamos dizer assim, que trabalha com isso, de certa maneira. E ela veio nessa expectativa de passar essa mensagem também, então que ela possa deixar agora nesse final também alguns conselhos, de maneira resumida, para a gente encerrar antes das 2h. E depois Cássia também pode encerrar, e o nosso diácono Osamar também, certo? Deixar um comentário no geral sobre esse tema da esperança, até reforçar o que você falou no início também, para quem está chegando agora, tá bom? Vamos lá? Para a gente encerrar aqui, em nome de Jesus. Então, primeiro eu quero agradecer por a gente ter essa oportunidade. Essa é a 4ª vez que eu saio de casa, depois de 2 meses em isolamento. Eu saí porque eu sabia do propósito, Era muito importante que a gente pudesse trocar e partilhar palavras de esperança. Creio que Deus colocou palavras no coração de cada um aqui, Nós que somos ramos dessa árvore da vida. E como eu trouxe no início,
quando se perceberem pensamentos repetitivos, ruminativos, pensamentos que se repetem com um viés negativo, tenta abrir a palavra de Deus. Dá atenção à promessa, a promessa da salvação. Se ajoelha e conta a Deus o que tu está sentindo. Essa é uma forma saudável perante os olhos humanos, mas acima de tudo perante os olhos de Deus, de você cuidar do seu corpo e principalmente da sua alma. E como Elicácia trouxe, que Deus abra os nossos olhos espirituais e que a gente possa enxergar a realidade que Deus quer nos mostrar. Por mais que o mundo nos bombardeie de tantas informações que muitas vezes só traz tristeza, pessimismo. E, na verdade, o que a gente precisa nesse momento é aumentar dia a dia a nossa fé. Fé só faz bem para você em todos os sentidos. E, como eu disse algumas vezes, porque eu tenho as influências também das coisas que leio, isso é natural, a gente fala a partir das coisas que a gente vivencia. Cada vez mais, o que a ciência tem mostrado? Pessoas que têm fé são pessoas mais saudáveis. São pessoas que têm uma vida espiritual já bem, mas eles têm saúde física e mental. Então, com certeza, se alguém pensa, eu quero aumentar a minha imunidade, começa aumentando a tua fé. Porque, com certeza, isso vai repercutir na tua saúde como um todo. É o que eu quero deixar e já agradecer. Estamos chegando ao fim, né? E eu queria deixar só um versículo. João 14, 27. Jesus diz assim: eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Que o meu desejo é que o Senhor, Ele encha o seu coração de paz, assim como Ele tem enchido o nosso. Paz, como a gente já comentou aqui em outros estudos, né, Alzamar? Alegria, que o Senhor enche o teu coração de alegria. Uma alegria inexplicável que vai vir do Senhor, que não é pelas circunstâncias, é por quem proporciona. É Deus que faz. Então, Ele diz aqui, né, que é Ele quem dá a paz. E que a gente não fique com medo, porque Ele está conosco, como Ele prometeu. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se apegue a essa palavra, se apegue ao Senhor, que Ele vai acalmar o seu coração, Ele vai encher você de esperança, de dias melhores aqui, e se não for aqui, no céu. Que o apóstolo Paulo, que teve a visão do céu, ele pôde dizer assim: eu não sei se é melhor eu estar aqui fazendo a obra ou se é melhor ir para o céu para estar com o Senhor. Então, eu fiquei refletindo. Ele disse porque ele viu. Ele disse que teve a visão, né, que foi levado em visão até o terceiro céu. Então, que Deus, Ele acalme o seu coração, Ele conforte, Ele tire medo, se por acaso você está com medo. Ele encha você de paz, Ele encha você de esperança. Esse é o meu desejo. Amém. Agradecer a Deus por mais uma manhã de domingo aqui, né? Eu acredito que esse já é o terceiro ou é o quarto café teológico que a gente vem fazendo aqui, na igreja. E tenho certeza que está servindo de edificação para muitos, né? Muitas pessoas, pelo menos para mim está. Cada domingo que eu venho aqui, o que eu assisto em casa, eu tenho sido alimentado da palavra de Deus, e eu acho que nesses dias é muito importante que a gente faça isso. Deixar aqui para finalizar a participação dos irmãos, o irmão Gilson disse que um exemplo também foi Abraão levar com ele seu sobrinho Ló, sem ordem de Deus. Ele deveria ter evitado vários problemas. O irmão Cleiton parabeniza o pastor Francisco pelo seu comentário. Muito bem, pastor, ótimo comentário o irmão Cleiton colocou aqui. Ele disse que a promessa da salvação é a prova do amor de Deus. Nosso irmão Rodrigo Lima deixa a sua participação aqui também, dizendo: Deus abençoe e protejam vocês, meus irmãos. Perdão por não estar guerreando hoje. Estou ferido, mas em breve volto. Ele deixa aqui risos, né?
Amém, irmão Rodrigo? O senhor vai estar em breve aqui conosco. Então, a minha palavra final é que, nesta semana, e até hoje mesmo, a gente continue se alimentando da palavra de Deus, né? Esse momento aí, nós estamos tendo aí muitas lives da palavra de Deus, muitos cultos. Então, em vez de se alimentar de notícias ruins, em vez de se alimentar de coisas que não edificam, vá assistir o culto. Hoje à noite tem um culto aqui, a partir das 18h40, 6h40. Assista a live, cultue a Deus, aumente sua fé, alimente da palavra de Deus. A gente vai passar por esse momento, então vamos estar aqui em breve nos reunindo e que a gente tenha assim, uma semana abençoada. De hoje a 8 a gente vai estar aqui também com mais um café teológico, com mais um tema que vai ser abordado. Convide outras pessoas para que as pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus, porque tudo que se faz é para a honra e para a glória de Deus. Nenhum de nós aqui somos melhor do que ninguém, não somos melhor do que você que está em casa. Mas nós estamos procurando nos esforçar para poder ajudar todos nós a passar por esse momento. Que Deus continue nos abençoando. Amém, glória a Deus. Eu queria convidar a Gilmar. Gilmar está aqui para a gente encerrar com oração, né? Vamos ficar de pé. Gente, mais uma vez, Diácono Gilmar já agradeceu, mas eu também agradeço mais uma vez a vocês. Tenham esperança. Na verdade, vocês, todo mundo, a gente diz assim, tenha esperança é até meio redundante, porque todo mundo que sofre tem alguma expectativa. Ter expectativa é ter esperança. Pode vir, Gilmar. Ter expectativa é ter esperança. A questão que a gente viu aqui é que a nossa esperança precisa estar bem centralizada, não baseada nos sentimentos, não baseada nas circunstâncias, e uma esperança que não intervenha precipitadamente. Saibamos esperar, seja o que for. E a gente vai orar agora por isso, Gilmar, pedir para a Gilmar, eu creio. Veja o testemunho da irmã Érica, né, que ela veio o avô, e o avô, servo de Deus, disse: minha filha, estava com meu joelho doendo da chikungunya e pedi a Deus para tirar e Deus me curou. Aí Érica foi e disse: oxente, o Deus do meu avô é o meu Deus. Aí ela orou e Deus concedeu, Deus permitiu essa experiência para ela também de ter sido curada. Então a gente crê dessa forma, Deus é muito real. Eu pedi para Gilmar estar orando nesse sentido daqueles que esperam. Vamos orar pelas causas impossíveis agora, sim. Então, se você está aí em casa ou aqui, né, e vamos orar para que Deus nos proteja do vírus, né? Vamos orar para que Deus ele esteja com aqueles que estão com os sintomas nesse momento, que Deus possa fazer milagre nesse momento. Aquilo que você espera, coloque diante de Deus aí agora, se é um emprego, seja lá o que for, né? As coisas que perturbam a gente normalmente é questões financeiras, questões emocionais. Certo, Gilmar? Então vamos orar crendo no Deus do impossível. Agora vem mais para frente, Benção. Vem para aqui para frente todo. Vai para frente da câmera. Vem para aqui para frente. Deus te abençoe. Pode descer aí que tu é alto. Pronto. Amém. Vamos orar, gente. Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Pai de amor, Pai eterno, queremos te agradecer, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, ó Deus, falando do teu amor, falando da tua grandeza, ó Deus, dessa esperança que vem de ti, porque sabemos, ó Deus, que tua palavra diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Queremos te pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, porque eu acredito, ó Deus, que todos os dias é dia de renovação, é dia de termos a esperança de dias melhores, ó Deus, porque temos confiado em Ti. O Senhor sabe a hora certa, o dia certo de nos entregar o que o Senhor deseja, o que é melhor para cada um de nós. Abençoa todos que estão aqui, ó Deus, abençoa todos que ouviram. E obrigado pelo presente, ó Deus, de Tu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aumenta a nossa fé, ó Deus, nos sustenta, nos capacita e nos transforma a cada dia, porque precisamos de transformação. E sabemos que essa transformação é diária, a cada minuto, a cada segundo. Que o Senhor blinde as nossas mentes para que possamos pensar em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que é agradável ao Senhor. Abençoa cada um, todas essas bênçãos eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.